Chicos, vamos para uma live hoje. Um dos temas que o pessoal mais gosta aqui no canal, que é pronúncia. Bora melhorar a tua pronúncia no espanhol com detalhezinhos que vão fazer total diferença. Sabe aquela sensação que não tá indo muito bem? Meu espanhol podia melhorar um pouquinho. Às vezes não é um erro grotesco de portunhol, mas falta polir. Falta realmente ter esse sotaque, essa pronúncia melhorada. Então, para quem não me conhece, eu sou Jéssica aqui do canal Espanhol na Sua Viagem e eu te ensino a ter fluência no espanhol que os hispanos realmente falam. O espanhol da rua, aquele espanhol do dia a dia, o espanhol informal, aquele que você vai usar na tua próxima viagem. O que acontece? Tem muita gente que fica com aquele receio, sabe? Do tipo, muitas vezes não tá falando errado. Não é aquele erro grotesco, pronúncia do R, por exemplo, que é assim, um erro que todo mundo nota logo de cara. Mas às vezes falta um polimento, falta falar de um jeito diferente. Eu recebo vários directs aqui do pessoal falando, mas eu não falo exatamente assim. Do meu jeito de falar é um pouquinho diferente. Por quê? Porque falta acertar algumas coisinhas, fazer uns pequenos ajustes para você realmente falar o espanhol com mais cara de espanhol. E é isso que eu vou passar aqui para vocês hoje. Quais são esses pequenos ajustes que você precisa fazer para realmente falar um espanhol com mais cara de espanhol? Geralmente, o erro que a gente comete demais, usando esses sons do português dentro do espanhol, é no som das vogais. É aí que está a nossa falha de brasileiro tentando colocar os nossos diversos sons de vogais, porque no português a gente tem muito mais sons do que tem no espanhol, e a gente acaba transferindo para o espanhol, e eles não têm vários sons que a gente tem. E eu sempre falo aqui que não é exatamente um erro grotesco, porque eles sim vão te entender. Essa pronúncia um pouco falha, ela não vai te causar maiores problemas, mas muita gente não está satisfeito com esse mais ou menos, quer realmente falar espanhol de verdade. E é isso que eu vou mostrar para vocês, como é que a gente vai fazer esses pequenos ajustes na pronúncia das vogais, que isso sim vai te deixar o teu espanhol com mais cara de espanhol ainda, beleza? Então pega aí papel e caneta, bora treinar essas pronúncias. Eu vou passar várias palavras, vários sons aqui para você ir fazendo junto comigo aí do outro lado, para realmente ir testando, porque pronúncia é prática. Então se você não tá praticando, não vai conseguir melhorar a tua pronúncia. Bora praticar, que agora é a oportunidade, certo? Então vamos lá, gente. Tem alguns sons dentro do espanhol que eles realmente não existem. Se a gente usa o som do português, os hispanohablantes vão ficar assim sem entender nada. Dois sons clássicos que a gente erra muito é o V e o Z. Esse Z não existe. O Z dentro do espanhol é sempre som de S. Então, todas as palavras, por exemplo, sapato, que se escreve com Z, mas tem som de S. Então, se você fala Z, eles nem sabem como que escreve a palavra, porque esse som não existe dentro do espanhol. Outras, por exemplo, como vaca, esse vaca não existe dentro do espanhol. E um hispano escutando esse vaca vai ficar sem entender o que é, porque no espanhol é um som de B. Vaca, vaso, viento, vino. Então, é um sonzinho de B fraco. Mas o que acontece? Nas vogais, que é o nosso foco de hoje, não é que eles não vão te entender. Eles sim vão entender que é um A, que é um E, que é um O, mas a tua pronúncia ainda tá ruim. A gente ainda tem que melhorar isso, encaixar de um jeito que você se sinta mais confortável em falar espanhol. Então, bora praticar aqui. A primeira coisa, gente, é que você tem que deixar de lado essa ideia, dá para me virar, eles vão me entender, tá tudo bem. Nada disso do dá para me virar, porque são idiomas diferentes e a gente não tem que fazer as coisas no mais ou menos. Então, vamos usar essa semelhança entre o espanhol e o português a teu favor. Em vez de ficar fazendo as coisas nas coxas, de ficar fazendo de qualquer jeito, do dá para me virar,
usa essa semelhança, que é muito próximo um idioma do outro, para acelerar teu aprendizado. Então, você demoraria lá 1 ano, 2 anos para aprender um alemão, um russo, mandarim. Acelera esse aprendizado aí, 6 meses você já está falando um novo idioma, que por ser muito parecido. Então, use as semelhanças da maneira que te convém, que seja realmente bom para você aprender um idioma por completo, não para fazer as coisas mais ou menos. Beleza? Dado o recado, bora para nossa primeira vogal. A primeira vogal que tem som diferente que você precisa polir no espanhol é o A. Por quê? O que acontece? Vou pegar essa frase aqui de exemplo. Vamos falar em português. Ana comeu uma maçã de manhã. E se a gente vai falar com um sotaque muito português no negócio, ficaria Ana comeu uma maçã por la mañana. Agora vamos melhorar essa pronúncia? Vamos melhorar esse som do A? Como que ficaria com uma boa pronúncia do A no espanhol? A mesma frase. Bora lá. Ana comeu uma manzana por la mañana. Vocês conseguem perceber a diferença de um para o outro? Esse Ana, Ana. Então, no espanhol, Ana. Manzana, manzana. Abre a boca. Outra aqui, manhana, manhana, manhana. É sempre o A muito aberto, a boca muito aberta na hora de pronunciar o A. O que acontece é que no português a gente tem o A com som de A e esse A, que é um A fechado, é quase um A aqui assim na garganta. Então, Ana, cama, manhana. Esse A que fica aqui, a gente cisma em colocar ele dentro do espanhol. E sim, um nativo vai te entender. Até pode ser, vai mais ou menos, com um esforcinho ele te entende. Mas não é uma boa pronúncia dentro do espanhol. Então, toda vez que você vai falar palavras com esse A, no espanhol existe apenas um som, que é o A aberto. Então, treina comigo essas palavras, como Ana. No começo, exagera super. Então, abre bem a boca. É claro que à medida que você vai tendo fluência, você vai realmente engrenando na pronúncia, fica mais suave. Ana. Daí, mas no começo, realmente force a falar realmente com a boca bem aberta. Ana. Então, esse A muda por completo a tua pronúncia dentro do espanhol. Vai te dar muito mais esse som hispano que você realmente quer na hora de falar. Isso te dá mais confiança na hora de falar. Fica muito mais próximo com a maneira com que eles falam. Então, bora treinar mais uma vez essa frase. Ana comió una manzana por la mañana. Então, A aberto sempre. Certo, pessoal? A próxima vogal que a gente vai conversar aqui é o E. Por quê? O que acontece? No português, a gente tem o E e o E. Tem esses dois sons. Não vai funcionar assim no espanhol. Então, você sempre vai falar o E bem fechadinho no espanhol. Então, por exemplo, vou pegar essa frase aqui. Vou ler ela como a gente leria com um som mais de português, que seria: El médico me dijo que no puedo beber café. Então, o que acontece? Principalmente essas duas palavras aqui. Médico, que é da maneira que a gente falaria no português e ela é igual no espanhol. Só que esse E, não existe esse E no espanhol, é um E fechado. El médico. El médico me dijo que no puedo beber café. Vocês conseguem perceber a diferença de uma frase para outra? A diferença de pronúncia? Então, muda total esse E fechado, E fechado. Então, não é el médico, el médico, el médico. É totalmente diferente, isso vai te dar mais segurança na hora de falar. Você está muito mais próximo de um nativo falando médico, não médico. Beleza? A outra palavra aqui, café. Café. Se escreve igual, tem acento igual no português. Mas o que acontece? No português a gente tem o acento circunflexo e o acento agudo, que a gente distingue, né, o E do E. Bebê e tantas outras palavras que a gente tem que
precisa desse acento no português. No espanhol, tem um acento agudo simplesmente para te mostrar que aquela é a sílaba forte, aquela é a sílaba tônica. Então, café não se escreve com circunflexo em espanhol, nem existe isso no espanhol. Se escreve com acento agudo, café. Mas é um E fechado, para você não falar café. Entende? Então, ali só tá te mostrando qual é a sílaba forte. Então, você não fala café, fala café, independente se o acento é agudo ou sem acento. Tem algumas vezes também que não vai ter acento, tá? Outra palavra, tem direto em música de reggaeton. Bebê, el bebê. E o bebê do português tem acento circunflexo. O bebê do espanhol é acento agudo, então não é bebê, é bebê, continua bebê. Não existe esse bebê, nem existe esse é no espanhol. Então, pessoal, corrija essa pronúncia do E. Eu sei que esse E e é muito, muito importante no português, porque ele até muda o significado das palavras, né? Por exemplo, não se meta na minha vida. Essa é a minha meta. Meta. Então, muda total o significado do português. Para nós, brasileiros, é muito importante esse E e o E. Mas abandona isso no espanhol. Porque aí você vai ter uma pronúncia ruim, uma pronúncia muito deficiente, que acaba não te dando segurança na hora de falar, tá? Então, abandona esse E e E. É sempre E. Todas as palavras que tem a letra E é o som fechado. Beleza? Anotado aí? Bora treinar mais uma vez essa frase? El médico me dijo que no puedo beber café. Médico, beber, não é beber ou qualquer coisa do tipo, e café. Fechado, sempre. Outras palavras, por exemplo, em espanhol, se a gente vai falar chá. Chá é T, E e acentinho, agudo. T, não é T. T. Me gostaria um T, fechado, som fechado. Certo, gente? Tem várias outras opções, várias palavras que vocês vão começar a perceber, já tendo essa informação aí na tua cabeça. Não existe o E, beleza? Bora treinar essa pronúncia. Outra coisa que a gente precisa estar de olho é na pronúncia do O. Como é que fica? É a mesma situação do E, né? Porque a gente tem o E e o E, tem o O e o O no português. E a mesma coisa vai ser dentro do espanhol, a gente só tem um som. Vou dar um exemplo de uma palavra que, quando vocês estiverem conversando com um hispano, pede para eles lerem a palavra abóbora. Abóbora. É muito engraçado. Eles não conseguem distinguir esse som que, ainda mais uma palavra só. É uma confusão que eles fazem. É muito engraçado. Porque eles vão falar abóbora, porque só o O fechado, abóbora. Então, quando vocês tiverem a oportunidade, a primeira coisa que vocês fazem, pedem para eles lerem essa palavra. É muito. Isso aí já grava para você que não existe o O e O no espanhol. É sempre o som fechado. Então, vamos lá. Essa frase, por exemplo. Rosa me dijo que el último metro sale a las 2. Rosa, não é rosa ou rosa. Muito brasileiro se preocupa com a pronúncia do R. Então, essas palavras que realmente o som é diferente, como o R, o G e várias outras letras, consoantes, né? Acabam dando mais atenção e esquecem por completo da vogal. Então, esse R, a pessoa fica ali, não, o R vibrante. E aí, na hora de falar, só fala o R certo e o resto fica meia boca. Não é rosa, é rosa. Até rosa é com aberto, né? Fica até difícil de falar. Rosa me dijo que el último metro, né? Metro. El metro sale a las 2. 2, bem fechado esse O, tá? Então, outras palavras, por exemplo, aqui, que a gente pode usar. Ahora é uma que, nossa, muita gente erra. Tenho que irme agora. Então, tenho que ir agora. Esse hora é muito aberto no português. A hora, agora. E
tenho que irme ahora. Ahora, boca fechada, assim, poucas vogais que você tem que falar bem fechadinho. Ahora. Outra, por exemplo, vanidosa, vanidosa, não é vaidosa, vanidosa. Eres vanidosa. Então, sempre o O bem fechado na hora de pronunciar as palavras em espanhol. Certo, pessoal? Se você for parar para pensar, no espanhol é bem mais fácil, né? Porque a gente não tem dois sons e fica mudando do A pro A, no E, o, Então é muito mais fácil no espanhol. Nós que complicamos, é só um dos sons e boa, fica bem mais fácil de vocês praticarem, tá? E aqui eu tô trazendo tudo isso para vocês porque para mim foi muito difícil quando eu estava estudando na Espanha, porque eu tinha uma professora que ela falava o tempo todo que os brasileiros não abrem a boca, que a gente não abre a boca para falar. O tempo todo ela falava isso na aula. Pois tem que vocalizar, vocalizar. Isso foi uma das coisas que ficou muito marcado, muito marcado, porque ela pegava muito no nosso pé por não fazer uma boa pronúncia. Então, o tempo todo a gente falava com sons e com a boca muito fechado, o som quase não saía. E ela falava que isso era algo que a gente trazia do português. E aí foi aí que eu comecei a realmente perceber que brasileiro tem essa tendência a não abrir a boca para falar. A gente fala com a boca mais fechada do que realmente os hispanohablantes. Então, pessoal, se force a vocalizar. Quando você for estudar e estiver fazendo um treino de pronúncia, vocaliza muito bem. Faz essa pronúncia muito exagerada. Porque a fala, a pronúncia, nada mais é do que vários músculos trabalhando ao mesmo tempo. Então, a gente tem que treinar esses músculos, assim como a gente treina na academia ali para ficar com o bíceps, a barriga de tanquinho. A pronúncia, a gente tem que treinar os músculos do rosto, porque a gente faz exercícios diferentes. Então, eu falaria de uma forma no português, no espanhol, vou falar de outra, e eu preciso treinar. Então, é bem importante que você faça esse treino de vocalização. Tanto que no meu curso eu passo para os meus alunos muito exercício de vocalização para corrigir essa pronúncia desde o começo e abandonar esses defeitinhos que vêm de fábrica, sabe? Que a gente acaba trazendo do português. Então, se preocupe em vocalizar. E por sinal, eu tenho um vídeo aqui no canal falando das 3 leituras, que é uma técnica de vocalização que você pode usar e vai te ajudar demais a melhorar a tua pronúncia no espanhol. Beleza, pessoal? Então, gente, hoje eu mostrei aqui para vocês que a pronúncia de vocês podem melhorar e muito fazendo ajustes pequenos, que é ajustando a pronúncia da vogal. É algo muito simples, pelo fato da gente já ter esse som que existe no espanhol, que é apenas um deles, existem dentro do espanhol. Então já fica muito mais fácil para nós que somos brasileiros realmente falar bem. A questão não é de uma hora para outra que você vai conseguir, você precisa treinar. Então treina essa pronúncia. E a minha dica aqui é para vocês usarem a técnica das 3 leituras. Realmente vocaliza as palavras muito bem. Exagera. Então, você vai ler Ana, comió, nada, então bem aberto. Porque você vai treinar a tua musculatura facial para você realmente falar de uma maneira melhor, cada vez melhor. E quanto mais você pratica, mais você melhora. Certo, pessoal? Então, bora praticar a pronúncia e prestem atenção nas vogais também. Não caiam nessa de, olha, só o R, corrigir a pronúncia do R, do G, do J, que todo brasileiro fica preocupado com essa pronúncia e acaba menosprezando as vogais. Porque é parecido, porque é mais fácil, porque assim tá tudo certo. Não. Vocês também precisam de uma boa pronúncia das vogais. E aqui eu citei para vocês o A, o E e o O, porque o I, a pronúncia é igual. Então, isso a gente não tem nenhum problema com ela. E o U também não, a pronúncia é a mesma coisa. A questão mais do U é porque no espanhol não tem essa de L com som de U. L tem som de L e U tem som de U. Então, é mais na pronúncia do L que vocês têm que prestar atenção. Não na do U. A do U é bem tranquila. Então, palavras do tipo o nome, Miguel.
Ponta da língua vai para o céu da boca, porque não existe o Miguel, ou então último, último, el último. Então também esse L bem pronunciado, tá? Mas o U, som de U igualzinho do português. Certo, pessoal?